14 de setembro, comemoramos a exaltação da Santa Cruz. Lembra-te, minha filha, da minha cruz e do resgate que foi pago para redimir e libertar-te, para possuíres a vida eterna. AVVD, 6 de janeiro de 2006. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. No livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, escrita por C.S. Lewis, a história de um demônio mais velho ensinando seu sobrinho como perder uma alma, onde ele retrata o modo como os demônios agem para conduzir uma alma ao inferno, pois ele é astuto e, junto com seus sequazes, possui formas bastante eficazes de nos levar à perdição. É claro que é um livro fantasioso. O livro foi publicado em maio de 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, e contém síntese do caminho de conversão do próprio Lewis, ocorrida 10 anos antes. O diabo não quer entrar no campo da argumentação, pois perderia, porque Deus é a verdade. E ele ensina a seu sobrinho que um demônio não pode permitir que o homem se preocupe com a verdade de suas ideias, mas somente se elas são modernas ou antiquadas, inúteis ou práticas. Não importa que sejam falsas, o que importa é que sejam fáceis de aceitar e assimilar. Então, o paciente, que é como ele chama a vítima que vai ser tentada, esse paciente está numa biblioteca fazendo seus estudos e perguntando: qual é o sentido da vida? E o que faz Screwtape para não perder o paciente? Screwtape é o nome do diabo aprendiz. Este tocou bem no ponto fraco, o estômago. Está na hora do almoço. Pois de barriga vazia, ninguém pensa. O demônio não o leva a negar o valor do questionamento, mas lhe desvia a atenção para coisas menos urgentes, como se estas fossem imprescindíveis. Resultado: o paciente levantou-se, foi embora e, quando chegou à rua, deparou-se com os ruídos da vida verdadeira. Um menino a vender jornal aos gritos, ônibus passando,
ruídos menos atordoantes que o silêncio para uma consciência pouco habituada à reflexão. Na correria das ruas estava o homem de verdade. Hoje, as pessoas passam seu tempo se distraindo no Instagram, no Facebook, vendo mensagens no WhatsApp, coisas que não importa sejam verdadeiras ou não, mas que tenham ares de consenso científico. A tarefa do demônio é a de fixar a atenção dele no fluxo de percepções sensoriais, de manter o homem aprisionado no mundo denso e opaco de suas paixões e inquietações, incapaz, portanto, de elevar-se à consideração de questões universais, como, por exemplo, o sentido último da vida. A luta do demônio é nos levar a gastar nosso tempo com um monte de futilidades e assim não termos tempo para a oração. E sem oração, fracos na fé, afastamos do caminho de Jesus e abandonamos nossa pequena cruz. O truque do inimigo, nesse sentido, está em convencer-nos de que a vida real é o das banalidades que experimentamos todos os dias, de nossas impressões fugidias, pois queremos ser salvos, mas não a muito grande custo. Queremos ser salvos segundo o nosso meio e não o de Deus. É como se o doente dissesse ao médico que o assiste: eu quero ser curado, mas a meu modo e não ao modo do Senhor. E assim levamos nossa breve vida. De manhã nossa vida se resume a passar no tal concurso, de noite viver, simplesmente levar a vida, tentar manter a saúde. No dia seguinte, o que vale mesmo é resolver aquela questão amorosa. E à tarde, a preparação para aquela festa, para aquele evento, já cedeu o lugar à necessidade de divertir-se um pouco. Uma série de preocupações que nos mantém longe da verdade. E a verdade maior é que Jesus foi crucificado e por sua morte na cruz, terror dos demônios, nossa humanidade foi resgatada. A cruz de Jesus, diz Nossa Senhora, é o sofrimento que se reparte entre os cristãos e que todos deverão oferecer para completar o sofrimento da paixão. É esta meditação que os demônios buscam impedir a todo custo. Meditarmos. A razão é simples. Quem medita entra no campo de Deus, entra nas verdades eternas. E a verdade eterna é que a nossa cruz é um dom do Senhor. Nela está a vontade de Deus. Nela está a nossa salvação. Mas o homem foge da cruz. O homem se inquieta com muitas coisas, quando uma coisa só é necessária: estar aos pés de Jesus. Esta é a advertência de Nosso Senhor a Marta e a nós quando vivemos como Marta. No fundo mesmo, a base de toda a atividade de um demônio
consiste em desviar-nos do único necessário, servindo-se para isso de quaisquer distrações vãs. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Vimos em uma de nossas catequeses sobre o que havia sido concluído, o primeiro rascunho do genoma humano, o DNA de nossa espécie, ou seja, o código de hereditariedade da vida, que é tão impressionante e complexo que, se fôssemos ler uma letra por segundo desse código, levaríamos 31 anos, dia e noite. A ciência, que muitas vezes nos assombra, todavia, é incapaz de responder a questões como: por que o universo existe? Qual o sentido da existência humana? O que acontece após a morte? Muitas pessoas tentam ignorar a morte. Aqueles que tentam ignorar a morte dizem muitas vezes que é o medo de morrer que torna os homens religiosos. Entretanto, imagino que quanto menos fé, mais medo a pessoa tem quando pensa na eternidade. Pois o homem se depara com o mistério da vida quando pensa sobre a morte. Mas é fato que todos os homens terão um dia de morrer e serão julgados depois da morte. Foi o demônio quem disse: não morrereis. O demônio, o pai da mentira, que disse: não morrereis. E para lutar contra esse espírito de mentira, o cristianismo ordenou-lhes que perguntassem a si mesmos: para que estás vivendo hoje? Onde você estará no dia de sua morte? Pois onde a árvore cai, ali fica. Vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora. O mundo poderia continuar caminhando sem Deus, se não houvesse a morte. O venerável Fu Shin disse numa de suas pregações: o que a morte é para um indivíduo é a catástrofe para uma civilização. É a fonte de angústia moderna, pois não apenas o homem deve morrer, mas também o mundo deve morrer. A morte prova que a vida tem um significado, porque revela as virtudes e a bondade praticadas no tempo. Elas não encontram o seu sentido senão na eternidade. Um exemplo de como o homem se apavora diante da morte são as reportagens que vemos sobre a morte da rainha Elizabeth, que a televisão transforma em espetáculo. Embora a monarca tivesse 96 anos, vemos o espanto das pessoas, sua tristeza e seus olhares atônitos, como se perguntassem: como assim? Como assim ela morreu? Como se certas pessoas tivessem que viver eternamente.
O espanto dessas pessoas é saber que um dia também elas estarão despidas diante de Deus. E se não estiverem vestidas com suas virtudes, com suas boas obras, orações e penitências, elas se sentirão envergonhadas, como Adão e Eva, depois do pecado, e tentarão esconder a nudez de suas almas. O demônio não quer que meditemos sobre as verdades de Jesus. Não quer que ouçamos a voz do nosso pastor. Não quer que meditemos nas verdades eternas. E na mensagem A Verdadeira Vida em Deus, de 6 de janeiro de 2006, Jesus diz a Vassula e a cada um de nós: lembra-te de mim, lembra-te da minha paixão, lembra-te do que as Escrituras dizem sobre a vinha e os ramos. Os ramos que foram cortados porque não permaneceram em mim. Aqueles que foram cortados de mim, em sua secura, não entenderam a verdade, nem minha riqueza. Levei-te por métodos contemplativos. Dei-te o desejo e o zelo para com o que é bom e o desejo de agradar-me. Ofereci-te algo que vai além da compreensão da mente e que é conversar comigo de forma tão direta, sempre que quiseres. Assim, teus adversários, que te tratam com hostilidade e que me provocam, serão julgados severamente por mim. Estas coisas estão longe do alcance deles, em sua secura, semelhantes àqueles galhos que precisam ser jogados no fogo. Tendo recusado a rica seiva, proporcionada pela própria vinha, eles secaram e não podem fazer nada. Sim, eles serão recolhidos por meus anjos e jogados no fogo para serem queimados. Volto novamente a falar sobre Futoshim, porque suas aulas e pregações mudaram a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. O que fez esse homem de Deus tão especial, além de seu intelecto afiado e de sua profunda humildade, foi a oração. Ele geralmente dizia que o segredo para o seu grande sucesso em ganhar almas para Cristo era que, todos os dias de sua vida, ele separava 1 hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento, a hora santa. Ficar com Jesus no Santíssimo Sacramento hoje é o mesmo que permanecer com Ele diante da cruz, dizia ele. Futoshim chamava esse momento que tinha com Deus de hora do poder. E o propósito de todas as suas conversas era sempre inspirar a todos, padres e leigos, a fazer uma hora santa diária diante de Jesus sacramentado. É isso que o demônio quer fazer com o homem hoje. Como faz na história do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele tenta a todo custo desviar a nossa atenção para todas as coisas que não se relacionam com Deus, como se tais coisas fossem imprescindíveis. Ele quer nos desviar
da verdadeira vida em Deus. Quando o anjo apareceu aos 3 pastorinhos, e mesmo em várias aparições de Nossa Senhora, dizendo: penitência, fazei penitência. O que Nossa Mãe Celestial nos ensina? Ela não deseja que nos vistamos de sacos ou que flagelemos nosso corpo. Não. O que ela nos pede é unicamente que valorizemos todos os sofrimentos, pequenos ou grandes, que nos rodeiam. Ela nos ensina: a primeira penitência é a contrição do coração. Diz assim Nossa Mãe: filhos, que a dor de vossas culpas passadas e presentes seja tão profunda que valha para vos purificar a alma. Quando depois, resplandecentes e puros diante de Deus, tiverdes mais força de intercessão no seu próprio coração, chorai e pedi perdão pelos pecados de todos. É o que Jesus espera de nós, que o nosso amor vá além e que sejamos intercessores de nossos irmãos, pedindo pelos pecados de todos. O segredo para o seu grande sucesso em ganhar almas para Cristo era que todos os dias de sua vida ele separava 1 hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento. É dessa vida eucarística que o demônio quer nos afastar. São João Crisóstomo, celebrado no dia 13 de setembro, dizia: o homem mais poderoso é o que reza, porque se faz participante do poder de Deus. O homem mais poderoso é o que reza. Leitura do livro Nossa Senhora Fala, de 14 de setembro de 1971. Meus filhos bem-amados, estou aqui convosco. Reavivai a vossa fé. Como poderei eu deixar-vos sós, se sou a vossa mãe? Abandonaríeis vós mesmas os vossos filhos em necessidade, se tivesseis a possibilidade de estar sempre com eles e de os ajudar? Eu estou aqui e quero, acima de tudo, pedir-vos um dom. Desejo que o dia de amanhã o passeis no mais profundo silêncio interior, para estardes a meu lado, nas minhas imensas dores de mãe dolorosa, e me dardes conforto e consolação. Quero que me deis o vosso coração e o vosso silêncio, a fim de eu vos dar o meu amor e a minha palavra. Estamos de acordo, filhos? Cumprireis todos os vossos deveres do modo habitual, mas haverá também em vós uma aspiração íntima de conseguirdes com as vossas obras fazer-me uma oferta agradável. Rezareis nas vossas igrejas
e em vossa própria casa, mas a vossa oração será como um suspiro que me dirá quanto participais nas minhas dores e como desejaríeis aliviá-las, compartilhando-as. E agora terei de falar-vos uma vez mais da cruz em que foi crucificado o meu Jesus. Já a história vos falou. Esta cruz, que é como o sofrimento que se reparte entre os cristãos e que todos deverão oferecer para completar o sofrimento da paixão. Tendes sofrimentos de todo gênero, que aparentemente vos vêm das coisas, das pessoas, dos acontecimentos. E tantas vezes sentis a tentação de acusar uma ou outra coisa, uma ou outra pessoa. Não, filhos, vós deveis antes dizer: é um pedacinho da cruz de Jesus que Ele mesmo nos dá. Não é que Jesus queira o vosso mal ou o pecado por parte dos vossos semelhantes. Ele quer-vos felizes, mas permite para a vossa utilidade espiritual, para o vosso crescimento na virtude e na glória, que o sofrimento vos prove, que o sofrimento vos toque. O sofrimento é o artífice que deve construir o eterno monumento da vossa santidade e trabalha em torno de vós. O sofrimento é o ourives que tem de vos provar para distinguir o ouro autêntico do falso. O sofrimento é o pintor que tem de pintar o seu rosto admirável na vossa alma e tem de forjar-vos as almas, ainda mesmo com as vossas lágrimas, a fim de que retomem o seu antigo esplendor, o do batismo. Filhos, que devereis vós então fazer perante as inúmeras peripécias de que acaba por estar semeada a vossa vida? É um filho que vos faz chorar? Está doente no corpo ou no espírito? É um marido que não colabora convosco, que não vos compreende? É a sogra que diz mal de vós? Ou é a nora que não sabe compadecer-se da vossa idade, dos vossos pontos de vista ou dos vossos desejos de sogras? Ora, aí tendes, filhos, parecem-vos coisas que vós mesmos poderias resolver, mas não é bem assim. Vós, por vosso lado, deveis ser bons e rezar. Se vos for possível, devereis expor as vossas razões. Mas a coisa mais importante é esta: que vós mesmos deis a este sofrimento o nome de cruz, mas de Jesus, que acabaria por ser uma cruz de madeira ou de metal, sem a imagem do meu filho. O mesmo se passa ou passará convosco, se não virdes na cruz a vontade de Deus, de Jesus. A vossa cruz será então verdadeiramente insuportável, inútil. Acabaríeis por ser tentados a lançá-la fora, ou melhor, a carregá-la em cima daqueles que vô-la provocam.
Filhos, quero ainda ensinar-vos uma outra coisa. Muitas vezes, as cruzes fabricai-as vós próprios, e verdade é que provém de vosso temperamento, dos vossos hábitos, e às vezes mesmo de vossa pouca bondade e tolerância com os defeitos dos próprios. Não, filhos, não vos deixeis abater e tão pouco devereis fazer as pazes com os vossos defeitos. Porventura que deverias desanimar, pensando que é impossível evitar todos os seus defeitos? Sabeis empenhar-vos ao máximo no evitar tudo aquilo que é mal. Não vos esqueçais de que tantas vezes o Senhor permite que os vossos defeitos se mantenham para a vossa humilhação. Entretanto, vós devereis sempre travar contra eles uma dura batalha. E quando vos derdes conta de que os vossos defeitos fazem sofrer os outros e fazem desaparecer a paz, então apressai-vos a humilhar-vos pedindo desculpa a todos. E com este sistema partireis os chifres ao demônio, que vigia atentamente os homens, apenas com o desejo de criar desordem e confusão. Descobri na cruz, que vos pesa sobre o coração, um verdadeiro dom do Senhor. Abraçai-a com alegria, se quiserdes sentir menos o seu peso. Veja, sobre o meu altar, um maravilhoso cacho de uvas. Cada bago, como vos disse, representa a vossa oferta de dor, e eu agradeci-o. Adeus, filhos. Abraço-vos e abençoo-vos.